Olá, alunos do segundo ano do Centro Educacional Yasmin Ágata. Aqui quem fala é a professora Giovana. Hoje, na disciplina de Ciências, nós vamos revisar alguns conteúdos como os seres vivos, seres não vivos, os componentes do ambiente e a modificação do meio ambiente que o ser humano faz de acordo com as suas necessidades, né? Como nós já estudamos em sala de aula. Nós temos o ambiente modificado, que é aquele modificado pelo ser humano. Quando ele precisa modificar o meio ambiente, é algo necessário, ou muitas das vezes até não, né? Como nós já estudamos também. Bom, como nós já estudamos em sala de aula, vamos revisar um pouquinho sobre o ambiente. Vocês lembram quais são os componentes do ambiente? Leia comigo. Fazem parte do ambiente os seres vivos, como as plantas, e os elementos não vivos, como a água, que é também os seres vivos e seres não vivos. Então, quem compõe o ambiente em si são os seres vivos e os seres não vivos, não apenas as plantas que são os seres vivos, mas também não somente a água que são elementos não vivos. Temos também vários outros que nós já estudamos. Vocês podem revisar na disciplina de ciências de vocês no livro didático módulo 1, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho o conceito dos seres vivos, tá bom? Lá do ambiente. Os seres vivos nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. As pessoas, os outros animais e as plantas são seres vivos. Então, seres vivos é tudo aquilo que pode nascer, crescer, se reproduzir-se e morrer. Já os elementos não vivos, leia aqui embaixo comigo. Os elementos não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. As rochas, o solo, a água, o ar são elementos não vivos. Os seres humanos aprenderam, com o passar do tempo, a transformar diversos elementos do ambiente para fabricar produtos, como os móveis, os carros, as máquinas, etc. Aqui, por exemplo, o solo. Ou também pode ser o caso de água, ou também pode ser o caso das rochas. Bom, apesar de ter também uma modificação do ar, quando o ser humano ele decide a fabricação de produtos. Não somente esses daqui que aparecem, mas esses são os casos, por exemplo, carros, máquinas que soltam aquelas fumaças que fazem mal para o ser humano, né? Bom, mas aqui nós estamos falando dos elementos não vivos. Então, a partir que o ser humano ele precisa modificar o ambiente, torna-se um ambiente modificado, porque ele necessita, né? Então, estudamos aqui um pouquinho sobre seres vivos e os elementos não vivos. Lembrando, seres vivos nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. E os elementos não vivos é o contrário. Não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Agora, falando um pouquinho sobre os seres vivos e o ambiente, leia aqui embaixo comigo esse pequeno texto. Os ambientes podem ser separados em aquáticos e terrestres. E também podem variar conforme o clima, tipo de solo e outras características. Assim, temos ambientes diferentes em nosso planeta. Neles vivem muitos seres vivos em constante relação entre si e com o espaço, pois é do ambiente que retiram seu alimento e é nele que crescem, desenvolvem-se e reproduzem-se. Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre a relação do ser vivo, não somente o ser humano, mas também os animais, né? Eles têm esse contato com o ambiente através para retirar do seu alimento, como é o caso dos animais que tiram o seu alimento da própria natureza. Ou seja, a relação do ser vivo e do ser não vivo. E também falamos um pouquinho dos ambientes terrestres e aquáticos, como nós já estudamos em sala de aula, né? Temos
determinados animais que vivem na terra, temos determinados animais que vivem na água. Assim, de acordo com a sua necessidade. E também temos aqueles que vivem tanto na terra e como na água. Agora, lá na página 202, Livros de Ciências, módulo 1, vocês vão abrir lá na página 202 para acompanhar essa imagem aqui, tá bom? Essa é uma imagem lá do Parque Moinhos de Vento, Porto Alegre, que é Olhe sobre Tela de Érico Santos, de 2014. Vocês podem observar a legenda aí no livro de vocês, tá bom? Eu quero que vocês observem atentamente esta imagem. Coloquei bem grande para vocês observarem. E vamos observar também que aqui existem prédios, pessoas, plantas, roupas, moinho, água, cerca, solo e luz solar. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso na atividade que tem aí embaixo, tá bom? Então observe atentamente cada detalhe dessa imagem, desta obra. Aqui nós temos a atividade, questão número 1. A professora colocou novamente aqui, que ela é uma imagem de 1952. Observe que lá na legenda aparece 2014, porque foi o ano que foi recolocado no seu livro, tá? Agora leia comigo, letra A. Escreva nos quadros abaixo o nome de 2 seres vivos e 2 elementos não vivos representados na obra. Você já observou, né? Agora vamos ver se você acertou. Quem são os seres vivos desta obra? São as pessoas e as plantas. E que são os elementos não vivos? São roupas, moinho, água, prédios, cerca, solo e luz solar. Se você acabou trocando alguma dessas respostas, corrija no seu caderno, tá bom? No caso, no seu livro. Para isso, você precisa ficar bem atenta na imagem que está proposta para você. Vamos prosseguir. Você acha que o ambiente representado na tela acima foi modificado pelo ser humano? Em caso afirmativo, comente com os colegas 2 dessas modificações. Bom, não dá para a gente comentar com nossos colegas, porque nós não estamos tendo aula presenciais, mas você responde no seu caderno, tá bom? No seu livro, a sua resposta. Vamos ver o que a professora colocou aqui? Sim, ele foi alterado pelo ser humano. Você observa aí que nós temos prédios, né? Pois teve a construção do moinho e dos prédios, a instalação de cercas, a retirada da vegetação natural. Nós temos o moinho, a cerca aí, ó. Essa cerca aí não é da natureza. Ela foi modificada pelo homem, ou seja, a partir da modificação do homem, não torna-se mais um ambiente natural, torna-se um ambiente modificado, assim como também a retirada de árvores lá naquele lugar onde estavam os prédios, né? E também a retirada da vegetação natural para construir essa passagem aí que tem onde as pessoas estão passeando, né? E a instalação de cercas, também já falamos. A construção do moinho, que foi construída aí, ó, bem perto desse lago. E é isto, a modificação do meio ambiente, modificado pelo ser humano a partir de suas necessidades. Continuando agora na página 203, você vai circular a imagem que representa uma situação intrusa em cada um dos grupos a seguir. Nós temos grupo 1 e grupo 2. Observe aí no seu livro, tá bom? Grupo 1. Todas as situações abaixo estão associadas diretamente ao ar, exceto, nós temos aqui no grupo 1, usina eólica, temos uma pessoa soltando pipa e um pássaro bebendo água. Então, qual dessas 3 imagens
que não está associada diretamente ao ar. Vamos ver a usina eólica. Para funcionamento, ela precisa do ar. A pessoa soltando pipa, para que a pipa possa subir, ela também precisa do ar. E esse pássaro bebendo água? Bom, aí já é um outro elemento da natureza, né? Então, aqui está associada diretamente ao ar. Ele não está totalmente relacionado ao ar. Porém, ele está com outro elemento da natureza, que é a água. Então, esse é a imagem intrusa, a situação intrusa, na verdade, que não está relacionado a nada com o ar, somente a água. E o grupo 2? Todas as situações estão associadas diretamente ao solo, exceto, vamos ver aqui comigo. Temos a primeira, transporte de cargas no mar, toupeira em toca e plantação. Observe que aqui agora nós temos o solo, né? E também temos a água. Então, transporte de cargas no mar é um transporte que está lá no rio, na água, né? A toupeira em toca, ela está fazendo, na verdade, a toupeira está fazendo a sua toca, ou seja, como nós já estudamos, no solo. E a plantação, ela precisa também ser feita no solo. Então, transporte de carga no mar é a situação intrusa desse grupo 2. Responda no seu livro, circule corretamente. Finalizando com a questão 3, vamos ler aqui comigo. Qual é a relação entre a joaninha e o pulgão da fotografia ao lado? Nós temos aqui a joaninha e nós temos o pulgão. A joaninha está grandona e o pulgão que está aqui com ela. Então, torna-se uma relação alimentar, ou seja, aqui já entramos um pouquinho na parte dos animais que necessitam da capturação, preciso caçar outros animais para a sua sobrevivência. Então, outros animais tornam-se seu alimento, assim, para a sua sobrevivência. Então, essa é uma relação alimentar. Ela precisou capturar o pulgão. Então, esta é a relação entre a joaninha e o pulgão. Espero que vocês tenham compreendido esta aula, que vocês realizem a atividade no livro de vocês, revisem os conteúdos, que também são questões de prova, tá bom? Muito obrigada por mais esta aula e até a próxima!